assim a palavra do Senhor, conforme registrado no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 3, versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão, vinda da Galiléia, o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Louvado seja Deus. Da sua palavra oremos. Senhor bendito, aqui estamos reunidos diante da Tua presença e da Tua santa palavra, para conhecermos a Tua vontade, para aprendermos mais a respeito da Tua vontade, mas acima de tudo, para fazer a Tua vontade. Para tanto invocamos a presença e o poder do Teu Santo Espírito, para renovar as nossas mentes e transformar os nossos corações, a fim de que sigamos como Teu povo, como Tua família aqui na terra, no caminho que o Senhor nos propôs, o caminho da Tua palavra, o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. E Senhor, se houver alguém entre nós que ainda não está neste caminho, coloca-o neste caminho nesta noite, eu te peço. Faze destas vidas também parte do Teu corpo, membros da Tua família, pela Tua graça e para o louvor da Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar.
Como você sabe quem pertence à sua família? Essa é uma pergunta simples, mas pense na resposta. Como você sabe com quem você tem um grau de parentesco? Um sobrenome em comum no seu documento de identidade, certamente. Traços físicos e modismos compartilhados, sim. Histórias e memórias construídas pelo seu lar. Alianças entre marido e esposa, entre pais e filhos, que definem e norteiam o seu núcleo familiar. Além do cuidado, do interesse, do apego e do serviço sacrificial àqueles a quem nós amamos e prezamos. Todas essas coisas nos ajudam a definir e a identificar quem pertence à nossa família ou não. Agora, como sabemos quem pertence à família de Deus? Como saber quem pertence à igreja, ao povo do Senhor Jesus Cristo? Aliás, quem tem autoridade para dizer quem pertence ou não ao povo de Deus? Quão inclusivo e quão exclusivo é este povo? E o que alguém precisa fazer para pertencer à família de Deus? E são essas perguntas que nós queremos responder hoje, porque nós cremos que é sobre este tema que os relatos desta noite nos falam, nas suas diferentes cenas. Se você fechou sua Bíblia, abra novamente em Marcos capítulo 3, porque são 3 cenas principais que temos aqui. Primeiro, vendo Jesus caminhando à beira-mar, acompanhado das multidões, versículos 7 a 12. Depois, vendo-o seguir com seus discípulos para um monte, nos versículos 13 a 19. E por fim, vendo-o com seus seguidores numa casa, sendo procurado pelos seus familiares de sangue e pelos mestres da lei, vindos de Jerusalém, versículos 20 a 35. E cremos que essas 3 cenas querem responder a uma pergunta só: quem pertence à família de Jesus? E qual a resposta? A família de Jesus consiste dos que fazem a vontade de Deus, arrependendo-se dos seus pecados, crendo em Jesus e seguindo como poderoso Filho de Deus. Como o texto demonstra esta resposta? Bem, vamos meditar nele porção por porção. Cena 1, versículos 7 a 12 de Marcos 3. Jesus caminhou com as multidões à beira-mar. E a cena inicial desta noite é por demais familiar e, ao mesmo tempo, surpreendente. Familiar porque, se você tem acompanhado conosco o Evangelho de Marcos desde o seu início, você já está acostumado a ver muitas pessoas vindo de muitos cantos diferentes à procura de Jesus e em busca de quê? Cura, sinais, milagres e libertação. E temos tudo isso aqui já no versículo 7. Mas algo surpreendente aqui, porque o que nós vimos na semana passada, no início do capítulo 3, é que Jesus tinha sido rejeitado pela liderança de Israel. Os fariseus e os mestres da lei não o reconheceram como Filho de Deus, muito pelo contrário, rejeitaram a sua afirmação de ser igual a Deus em autoridade e poder, e por isso, diz o versículo 6, já atentavam ou já conspiravam juntos para matar Jesus. Apesar disso, apesar da rejeição de Jesus pela liderança oficial de Israel, o povo de Israel não quis saber. Eles continuaram seguindo a Jesus, eles continuaram procurando o mestre. Por quê? Porque as evidências falavam por si mesmos. Quem podia fazer esses sinais, senão alguém enviado por Deus? Quem poderia perdoar pecados e libertar cativos, dar ordens a demônios, senão alguém imbuído da autoridade divina e celestial? Mas o texto diz, a partir do versículo 8, que não foram apenas os da região da Galileia, ou seja, do extremo norte de Israel. Diz o texto, a partir do versículo 8, que eles vieram de outras partes de Israel, como Judeia e Jerusalém. Aliás, não só os judeus de Israel, mas os que vieram ao sul, ou do sul, como a Idumeia, região semelhante à de Edom, e os que vieram do leste
do lado do Jordão, e os que vieram do extremo norte de Tiro e de Sidom. Todos esses vieram de todas as partes, sul, leste e norte, à procura de Jesus. E diz o versículo 9 que a procura foi tão grande, Jesus teve que tomar uma medida inusitada, para evitar que ele fosse comprimido, literalmente sufocado e esmagado pela multidão. Você consegue imaginar isso? Você vê essas cenas de grandes concentrações de torcidas de futebol, ou aquelas procissões religiosas dos muçulmanos a caminho de Meca, e quando tem algum alvoroço, cuidado com quem estiver na frente, porque vão atropelar. Assim também, eles vieram de todas as partes, e quando encontraram Jesus, pois bem, ele correu o risco de ser sufocado e esmagado, a ponto de, no versículo 9 e 10, ele exigir um barco, que um barco fosse preparado para que ele pudesse ficar longe da multidão, protegido da multidão. Mas apesar de toda a procura e de todo o reconhecimento dele como Filho de Deus, você viu que até os demônios, no versículo 11, o reconheceram como o Filho de Deus. Mesmo assim, Jesus não aceitava o seu reconhecimento. Mais uma vez, como já vimos antes neste evangelho, no versículo 12, ele dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Bem, o que tudo isso tem a ver com o tema da noite? O que tudo isso nos mostra sobre a família de Jesus? Quem pertence à família de Jesus? E num primeiro instante, pode parecer-nos que, tendo sido rejeitado pela liderança de Israel, Jesus se voltaria para as multidões. Ele incluiria não os líderes, e os fariseus e os mestres da lei, mas as multidões, como parte da família dele. Afinal de contas, eles o reconheciam, enquanto os fariseus não. Mas note comigo o cuidado de Jesus em manter uma distância crítica da multidão nesse texto. Primeiro, com essa imagem do barco lançado ao mar, para que não fosse sufocado. Mas na cena seguinte, nós veremos Jesus se afastando da multidão e subindo com alguns poucos discípulos para um monte. Qual a importância disso? Qual o significado dessa distância crítica de Jesus da multidão? Jesus sabia, e se você já leu adiante no Evangelho, você sabe que aquelas mesmas multidões que correram atrás de Jesus à procura dos sinais, dos milagres, das curas e das libertações, seriam as mesmas multidões que o abandonariam quando ele começasse a pregar o quê? A sua real identidade e missão, como servo sofredor, aquele que não veio matar a fome de todo mundo e não veio trazer saúde sem fim, perfeita, mas aquele que veio para pagar o preço dos pecados da sua nação e morrer por eles. As mesmas multidões que o procuraram e quase o sufocaram, esmagaram, um dia o abandonariam. E mesmo os espíritos imundos mencionados aqui no versículo 11, interessante isso, porque eles fazem uma confissão correta de Jesus, eles reconhecem a verdade sobre ele: tu és o Filho de Deus. Mas por que Jesus mandava que eles se calassem, apesar de dizerem a verdade? Porque eles só diziam meia verdade. Eles reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles não queriam que os outros reconhecessem que ele era o Filho do homem, aquele que veio para perdoá-los e salvá-los dos seus pecados. Que lições estamos extraindo nessa primeira cena, logo no início dessa história? Veja que o mero interesse em Jesus, o interesse pelos seus sinais, pelos seus prodígios, pelas suas curas e libertações, não faz de alguém necessariamente um membro do povo de Deus. Uma curiosidade religiosa pelo sobrenatural, um fascínio pelo exercício do poder de Deus, mesmo que na pessoa de Jesus, não faz de alguém necessariamente um filho de Deus. Não importa quantas igrejas frequente, de quantos cultos participe, ou de quantas correntes, ou de quantas procissões, uma mera curiosidade religiosa por Jesus não faz de alguém necessariamente um filho de Deus.
E não são poucos neste país que nutrem esse apetite pelo sobrenatural, essa curiosidade, esse fascínio pelo poder de Jesus, sem, contudo, pertencerem de fato à sua família. E algo mais nos chama a atenção, porque nem mesmo alguém que faz uma confissão correta de Jesus, por mais importante que isso seja, é necessariamente membro do seu povo. Quem faz a confissão correta de Jesus aqui neste texto? São os demônios. Eles tinham uma teologia correta. Jesus era o Filho de Deus, e nem por isso os demônios faziam parte do povo de Jesus. O apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, escreveu na sua carta, mais adiante no Novo Testamento, que até os demônios creem, e ao menos tremem. Mas tem muitos nesta nação que acham que porque creem corretamente e têm uma doutrina correta, sem contudo temerem a Deus e se submeterem a Ele, são filhos de Deus. Não. Uma mera teologia correta, arrumadinha, não faz de alguém necessariamente um filho de Deus, um membro do povo de Jesus. Então quem faz parte da família de Jesus? Siga comigo para a próxima cena, cena 2. Jesus e os seus discípulos subindo ao monte. E a abertura dessa cena é muito marcante. O contraste não poderia ser maior, porque na cena anterior nós vemos as multidões decidindo seguir a Jesus. Mas a cena seguinte abre com Jesus decidindo quem vai segui-lo. Ele decidindo quem pertencerá a ele e quem o seguirá. E o fato mais marcante aqui é que ele escolheu quantos? No versículo 14, ele escolheu 12. E por que 12? Por que não 11? Por que não 13? Por que 12? Porque era um número bonito, redondo, uma dúzia. Ele escolheu justamente 12 discípulos para serem seus apóstolos, essa espécie de representante oficial, mensageiro dele, porque este era o número correspondente ao número das tribos de Israel no Antigo Testamento. 12 tribos, 12 apóstolos. O que Jesus estava dizendo com essa escolha? Qual era a mensagem que ele estava passando para aqueles discípulos, para as multidões e para os mestres de Israel? Uma mensagem muito clara, não? Ele estava reconstituindo o povo de Deus em si mesmo. Ele estava declarando em alta voz, com essa escolha, ser o cabeça de um novo povo, um povo escolhido, um povo que ele chamou para pertencer a ele, tal qual Deus fez com as tribos de Israel no Antigo Testamento. E não só a escolha de 12 aponta para essa autoridade de Jesus, mas o versículo 16 e 17 traz mais um detalhe. Fala de algo que Jesus fez com os 3 primeiros apóstolos, Simão, Tiago e João. O que diz o texto? Que Jesus lhes deu novos nomes. A Simão ele chamou Pedro, a Tiago e João ele chamou de Boanerges. Bem, mudar o nome de alguém era um sinal de autoridade no mundo antigo. E lembre-se que Deus fez isso com os patriarcas de Israel, os cabeças da nação escolhida, com Abraão e Jacó, dando-lhes novos nomes, Abraão e Israel. Mais uma evidência de que Jesus está usando a sua autoridade divina e real para constituir um novo povo, sendo Ele mesmo o cabeça deste povo. E por fim, Ele deu uma comissão real para estes homens, versículos 14 e 15, para que estivessem com Ele, aprendendo dele certamente, e então os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Jesus estava chamando-os para si, constituindo o seu povo e preparando esses homens para que fossem os seus representantes reais aqui na terra, que nem Deus fez com Israel no Antigo Testamento. Ele estava dando as suas credenciais de palavra e de poder para que o representassem neste mundo. O que isso nos mostra sobre quem tem autoridade para definir as fronteiras da família de Jesus? Quem é que diz quem pertence ou não à família de Jesus? É a nossa sociedade?
É a igreja? Quem tem essa autoridade? Bem, o texto deixa muito claro: Jesus. Ele é o Senhor deste povo. É Ele quem define os parâmetros e as fronteiras da igreja, quem está dentro e quem está fora. E sim, Ele concedeu, Ele delegou esta autoridade ao seu povo, como Ele já estava começando a fazer aqui com os apóstolos, e ainda faz por meio da sua igreja hoje, que o representa o seu reino aqui na terra. E note que coisa interessante, importante: foi Jesus quem escolheu os seus primeiros discípulos e apóstolos, não foram eles que o escolheram, apesar de terem decidido segui-lo. Assim como não são os servos que escolhem seu rei, mas o rei que escolhe seus servos, foi Jesus quem escolheu soberanamente os seus seguidores, não o contrário. E se você tem alguma dúvida sobre isso, pensando talvez, bem, Jesus foi soberano nessa escolha, mas Ele deve ter tido alguma noção, alguma previsão da fé daqueles homens, do mérito daqueles homens, deve ter tido alguma coisa de valor naqueles 12, para que eles fizessem parte deste povo. Bem, lembre-se, foram esses mesmos 12 que 3 anos depois abandonariam Jesus. E o texto deixa muito claro que no versículo 19, que um deles seria o próprio traidor. Então não, Jesus não escolheu com base na presciência da fé ou do mérito daqueles homens. A escolha dele é soberana. Ele escolhe quem Ele quiser para a glória dele. Mas a história não termina por aí. Chegamos na terceira e última cena, a mais extensa, a mais rica e a mais simbólica. Já vimos Jesus caminhando com as multidões à beira-mar, já examinamos a sua passagem por um monte com os seus discípulos, e então chega a terceira e última cena, quando Jesus entra numa casa. E o que aconteceu nesta casa toma uma proporção simbólica extraordinária neste texto. Olhe comigo atentamente para o texto. Olha o que aconteceu nesta casa. Jesus foi para uma casa, quando Ele foi procurado pelos seus familiares, os membros da sua casa. Ele foi questionado pelos mestres da lei, vindos de Jerusalém, os líderes da casa de Israel. Ele foi acusado de pertencer a Satanás, o chefe de outra casa. Em resposta, Jesus afirmou que uma casa dividida não pode subsistir e que viera para entrar na casa do homem forte, Satanás, a fim de amarrá-lo e saqueá-lo. E como se isso não fosse suficiente, ele definiu no fim da passagem quem de fato pertence à sua família, à sua casa. É tanta casa que parece o feirão da casa própria. Calma, vamos voltar aqui e ver quantas casas estão embutidas nesta casa onde Jesus se encontrou. Vamos lá, começando no versículo 20. Quando Jesus retornou à cidade, não sabemos qual, possivelmente, provavelmente Cafarnaum, Ele entrou numa casa com seus discípulos e de novo foi seguido pelas multidões, a ponto dele sequer conseguir comer. E isso só poderia ter sido registrado por alguém que estava lá. Talvez o apóstolo Pedro esteja deixando o seu autógrafo aqui. Ele se lembrava como foi aquela tentativa de refeição naquela casa, tão exprimido com Jesus e os discípulos que ninguém conseguia comer. Quando de repente ouviu-se falar dos familiares de Jesus e quiseram intervir nessa história. E o versículo 21 deixa muito claro o que eles pensavam de Jesus nesse ponto da história. Jesus estava louco. Os parentes de Jesus tinham certeza que ele tinha enlouquecido. Afinal de contas, eles disseram, está lá no versículo 21, ele está fora de si. E por que a própria família de Jesus, a família de sangue, imaginava que Jesus tinha soltado um parafuso? Tinha perdido aí as estribeiras? Por que eles pensavam que Jesus tinha ido longe demais? Bem, ele estava sendo perseguido por multidões, ele estava andando com um bando de 12 homens, como se ele fosse o líder de um novo povo de Israel. Então eles pensaram, está na hora de levá-lo para casa, está na hora de interná-lo e prendê-lo dentro de casa. Ele foi longe demais. Mas minimamente, a família dele estava preocupada em protegê-lo. Porque diz o versículo 22, que uma turma chegou de Jerusalém, e ela não vinha com boas intenções. Os rumores chegaram aos ouvidos dos parentes de Jesus, de que uma trama assassina
Uma conspiração que já envolvia os mestres de Jerusalém estava voltada contra Jesus. Minimamente, eles estavam preocupados com a vida de Jesus. Então decidiram raptá-lo, levá-lo para casa antes que fosse tarde demais. Mas já era tarde demais, diz o versículo 22, porque os mestres da lei, vindos de Jerusalém, apareceram naquela casa e o acusaram de quê? De estar com Beelzebu, que é um nome antigo aramaico que significa algo como Senhor das Moscas, um apelido para Satanás. Eles o acusaram de ser um próprio enviado do diabo para produzir aquelas libertações, aqueles exorcismos. Bem, se você está lendo atentamente o Evangelho de Marcos, você deveria perceber a ironia dessa acusação, por vários motivos. Bem, se você for consultar os textos paralelos, em Mateus 12 e Lucas 11, você verá uma outra parte da resposta de Jesus que não está registrada aqui. Jesus, muito perspicazmente, disse: bem, se eu expulso demônios por Satanás, por qual poder vocês expulsam os demônios? Porque os mestres da lei também eram exorcistas de plantão em Israel. Então por que Jesus era enviado de Satanás e os mestres da lei não? 2 pesos, 2 medidas. Mas há mais ironia aqui. Você se lembra do versículo 11? Quem foi que disse primeiro nessa história que Jesus era o Filho de Deus? Os demônios. Os demônios dessa história parecem ter mais bom senso do que os mestres da lei. Pelo menos os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Os mestres da lei não. Então quem vem de onde nessa história? Quem é que está metindo nessa história? Que ironia, não? E não bastasse isso, Jesus ainda dá o golpe de misericórdia. Nos versículos 23 a 26 ele mostra como aquela acusação contra ele era bizonha e ilógica. E o raciocínio de Jesus é muito simples. Bem, se Satanás expulsa Satanás, então o seu reino está dividido. Sua causa não subsistirá, a sua casa não permanecerá de pé. E se isso fosse verdade, então Jesus não deveria sofrer oposição dos seus aliados. Se ele vem de Satanás, ele não deveria estar sofrendo rejeição e oposição dos demônios que ele está libertando. O que Jesus faz aqui é uma lição de lógica, é uma lição de razão. E deixe-me abrir um parêntese aqui. Quando alguém abre mão da lógica e da razão para fazer acusações irracionais, bizarras e bizonhas, seja ele um líder religioso conservador ou progressista, um ideólogo político liberal ou estatizante, um professor agnóstico ou ateu militante, quando qualquer um desses sujeitos começarem a afrontar a lógica e a razão, duvide das motivações dessa pessoa. Essa pessoa não quer o seu bem. Essa pessoa não está bem intencionada. Como disse o personagem Padre Brown, do autor G.K. Chesterton, quando este enquadrou um ladrão que ele estava perseguindo, um ladrão que se disfarçou de sacerdote nessa história, o Padre Brown disse para aquele ladrão: o Senhor atacou a razão, e isso é má teologia. Quem ataca a razão e a lógica está atacando o próprio Deus, a fonte de toda razão e de toda lógica. Jesus deu uma lição de lógica aqui para os fariseus e mestres da lei. Mas a pergunta é: aqueles homens eram instruídos, eles eram inteligentes, eles tinham treinamento. Então, se eles estavam acusando Jesus de uma forma ilógica, irracional e bizonha, qual era a motivação deles para fazê-lo? Era esta: se eles conseguissem convencer a multidão dessa mentira, aí eles teriam fundamentos legais para julgar Jesus como um falso profeta e acusá-lo sob pena de morte. Está aqui a trama assassina. Está aqui os fariseus conspirando com os mestres da lei de Jerusalém para já encaminhar o julgamento e o assassinato de Jesus. Mas o que eles estão mostrando de fato é que se eles representam a casa de Israel, bem, então Israel está nas mãos das pessoas erradas, está nas mãos dos enviados
de Satanás, o pai da mentira, o assassino em série por excelência, que estava comandando e guiando estes homens vindos de Jerusalém. Mas qual foi a resposta de Jesus no versículo 27? Ele recuou? Ele abandonou a sua missão? De forma alguma. Ele disse no versículo 27, de fato ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Que história é essa de casa do homem forte que está sendo amarrado? Jesus está falando da sua missão. Foi para isso que ele veio. Ele veio para libertar os que estavam cativos de Satanás, os que estavam aprisionados das suas mentiras, os da própria casa de Israel, os reféns do inimigo e das suas mentiras e dos seus enganos. Foi para isso que Jesus veio, para libertar o seu povo da ignorância, do pecado, da escravidão e do mundo. Foi para isso que ele veio, amarrar Satanás. E ali naquela resposta, Jesus estava cumprindo a profecia que nós ouvimos no início deste culto, Isaías 49, versículo 24 a 26, que diz: será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor: sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e seus filhos eu os salvarei. Israel, no Antigo Testamento, estava sendo aprisionada como refém de poderes como a Síria e a Babilônia. Mas o profeta viu por trás disso outros poderes e outras autoridades que tinham que ser destronadas, e foram essas que Jesus veio derrotar. Ele veio quebrar o poder de Satanás sobre o seu povo. Ele veio quebrar o poder do pecado e libertar os seus filhos da escravidão. Ele veio e já começou a mostrar o seu poder desde o início dessa história. Você ainda se lembra de Marcos 1? Do primeiro encontro de Jesus com Satanás, quando ele já começou a vencê-lo no deserto, quando foi tentado? E você se lembra do encontro seguinte na sinagoga, ainda no capítulo 1, quando Jesus libertou um homem de um espírito imundo dentro de uma sinagoga em pleno sábado? Olha a imagem forte da prisão espiritual de Israel, que Jesus veio trazer a um fim. Se Satanás é o homem forte, Jesus é o mais poderoso. Ele é quem tem poder para libertar e salvar e curar e perdoar todos os que estão aprisionados neste mundo, todos os que estão amarrados nas cordas de Satanás. É para isso que ele veio. Ele começou a fazer isso no deserto, ele começou a fazer isso na sinagoga, e ele continuaria fazendo isso a todos que se arrependessem de todos os seus pecados, suas mentiras, suas blasfêmias, seus homicídios, seus adultérios, suas bebedices, suas imoralidades, suas contendas, seus ciúmes, suas invejas, suas dissensões, desde que reconhecessem Jesus Cristo como o poderoso Filho de Deus, capaz de perdoar e salvar. Não é isso que ele disse no versículo 28? Todos os pecados ele poderia perdoar, todos, menos quem pecasse contra o Espírito Santo, menos quem o acusasse de ser um enviado de Satanás, porque com isso Israel estava batendo a porta na cara daquele que poderia libertá-los, e para isso não há perdão. Há perdão para adultério, há perdão para divórcio, há perdão para homicídio, há perdão para mentira, há perdão para todo tipo de blasfêmia e pecado, mas não para aqueles que batem a porta na cara do Salvador. Então a cena encerra de uma forma dramática. Versículo 31.
Finalmente os familiares de Jesus o encontraram, o chamaram para que ele voltasse para casa. E aí no versículo 33, ele encerra a história com a lição principal dessa noite. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então ele olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estava desprezando com isso a sua família? Não. Ele estava deixando de cuidar deles? Não. Ele estava rejeitando-os como sua parentela? Não. Mas ele estava colocando as coisas no seu devido lugar e mostrando que agora quem definia o seu povo não eram laços de sangue, laços biológicos e naturais, mas laços espirituais. Mais importante até do que laços naturais e biológicos são os laços sobrenaturais e espirituais. Quem faz parte da família de Jesus, ele disse muito claramente: somente aqueles que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Jesus não parou para explicar isso, porque ele já tinha explicado isso antes no Evangelho, quando ele começou a pregar dizendo: o tempo está chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam e sigam-me. Esta é a vontade de Deus para todos os que querem pertencer à família de Jesus, que se arrependam dos seus pecados, das suas blasfêmias, das suas vergonhas, que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vindo para nos perdoar e nos libertar, e segui-lo como nosso mestre e rei, para a sua glória. Então, voltando à pergunta original desta noite: quem pertence à família de Jesus? Quem pertence ao povo de Deus? Quem pertence à igreja? Bem, não são aqueles que apenas têm um interesse pelos sinais, pelo poder e pela mensagem de Jesus. Caso contrário, as multidões seriam a família de Jesus. Não são aqueles que apenas têm uma confissão doutrinária correta, uma doutrina certinha, por mais importante que isso seja. Mas se isso fosse suficiente, até os demônios seriam parte do povo de Deus, mas não são. Não são aqueles que mantêm algum grau de parentesco biológico com a família de Jesus. Se você é filho de crente, irmão de crente, neto de crente, cônjuge de crente, isso não faz de você, necessariamente, parte da família de Jesus. Não são aqueles que detêm algum conhecimento ou reconhecimento religioso, como os mestres da lei. Então, quem faz parte da família de Jesus? Qual a resposta clara, pura, cristalina deste texto? Só faz parte da família de Jesus aqueles que ele escolheu, que ele chamou, que ele separou para segui-lo, para fazer a vontade dele, para fazer a vontade de Deus, que é qual? Arrependa-se dos seus pecados, creia e renda-se a Jesus e siga-o como poderoso Filho de Deus. Esteja com ele, ande com ele, aprenda dele, beba das suas palavras, para que ele te envie a este mundo para chamar outros pela sua palavra e pelo seu poder. Somente aqueles que fazem a vontade de Deus são filhos de Deus. E você? É filho de Deus? Você faz parte do povo de Deus? Quem disse? Por que você pensa que faz parte da família de Jesus? Por um número de anos em que você frequentou uma igreja, por certos atos religiosos que você praticou, ou que lhe foram ensinados pelos seus pais, avós e tios, por causa de um certo conhecimento ou familiaridade que você tem com as Escrituras, ou um interesse pelas coisas espirituais, nada disso por si só garante que você seja um verdadeiro filho de Deus. A pergunta é: você está fazendo o que Deus manda? Você está fazendo a vontade de Deus? Sim ou não? Você está arrependido dos seus pecados?
Você crê que Jesus é o Filho de Deus e está seguindo de todo o seu ser, de toda a sua força, caminhando com Ele diariamente, aprendendo dEle, para poder fazer discípulos dEle, dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos? Somente os que fazem a vontade de Deus são filhos de Deus. Mas antes que qualquer um de nós tenha feito ou faça a vontade de Deus, foi necessário que Jesus primeiro fizesse a vontade de Deus em nosso lugar. Foi na cruz que Jesus cumpriu a vontade de Deus. Foi na cruz que Ele tomou sobre si a nossa culpa e a condenação dos nossos pecados. Foi na cruz que Ele foi acusado e considerado maldito, abandonado por Deus e maldito. Foi na cruz, porém, que Jesus humilhou Satanás e as suas hostes. Foi na cruz que Jesus quebrou o domínio de Satanás, do mundo, do pecado e das trevas sobre nós. Foi na cruz que Ele veio oferecer a sua vida em sacrifício para nos libertar daquilo que nos aprisionava, à morte e ao medo da morte. Foi na cruz que, pelo derramamento do seu sangue, Jesus nos fez irmãos e irmãs, membros da sua casa, família dele aqui na terra. Foi na cruz, e somente por causa da cruz, que nós podemos ser filhos de Deus. Isto é, nós que cremos em Jesus e confessamos de coração que Ele é o Filho de Deus, crucificado e ressurreto para a nossa salvação. Você crê assim? Se não creu ainda, creia e seja bem-vindo à família de Deus. Você e todos aqueles que ainda crerão um dia no Evangelho do Senhor Jesus, para fazer a vontade dEle. Aconteça o que nos acontecer, pense o que quiserem a nossa família e o mundo ao nosso redor. Oremos. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela mensagem da cruz, pelo poder da cruz, onde Cristo Jesus cumpriu a Tua vontade e pagou o preço necessário para que fôssemos feitos filhos Teus. Senhor bendito, se houver entre nós aqueles que antes imaginavam ser filhos Teus, antes pensavam pertencer à Tua família, sem contudo terem se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus Cristo, entregado a sua vida a Ele para segui-lo, estar com Ele e fazer a Tua vontade. Senhor, pela Tua graça, converte esses corações a Ti e faça-os compreender que não há nada que nós possamos fazer para pertencer à Tua família ou merecer a Tua filiação, porque Cristo Jesus veio fazer tudo o que era necessário, pelo derramamento do seu sangue no Calvário, a fim de que fôssemos libertos do nosso antigo Senhor, libertos do pecado, libertos do mundo, libertos da morte, libertos da culpa, libertos da condenação que paira sobre este mundo. Te louvamos por Jesus Cristo, que veio derrotar o inimigo das nossas almas, que veio humilhar o adversário que nos acorrentava, que nos aprisionava. Te louvamos por Jesus Cristo, o poderoso, o único, o Altíssimo, que veio nos transportar das trevas para a luz, da morte para a vida, do mundo para o Teu reino. Te louvamos, Senhor Jesus Cristo,
porque só o Senhor tem o poder para tanto. E o Senhor soberanamente nos chamou, nos escolheu, nos separou para te pertencermos, para caminharmos contigo, estarmos contigo e te representarmos neste mundo. Ó Senhor, se houver entre nós aqueles que ainda não foram convencidos dessa verdade, vença-os, Senhor. Liberte-os pela tua graça soberana e faze destes verdadeiros filhos teus para o louvor da tua glória. E mesmo nós que já fomos libertos um dia, quando nos rendemos ao teu evangelho, ó Pai, ajude-nos a caminharmos como filhos teus neste mundo. Aprendemos mais de ti, para fazer a tua vontade e representar bem o teu reino neste mundo, em palavra e em ação. Que possamos sair daqui capacitados e fortalecidos pelo Senhor para chamar outros para abandonarem este mundo, a fim de pertencerem a Ti e a Tua bendita família. Nós assim te suplicamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.